Olá, queridos! Vencedores e perdedores, está no ar este quadro maravilhoso, lindo, tchuco, mas não tão lindo quanto o Rio de Janeiro, hein? Toda vez que eu vou pro Rio é uma coisa impressionante, é pousar em Santos Dumont para eu ficar feliz. É sério, isso não tô rasgação de seda, não. Eu me dou muito bem com os cariocas, não sei explicar o porquê. Isso desde sempre. Quem fechava comigo o NFL Playbook na ESPN era o grande Lucas Marques, que você pode acompanhar de vez em quando no Puxeta, inclusive, ó, fazendo propaganda da concorrência. E o Lucas morou no Rio a vida inteira tal, e a gente se deu muito bem sempre. Então um beijo para todos vocês cariocas, eu amo o Rio, estarei frequentemente, eu acho, no Rio. Vamos lá começar com os perdedores. Acho que o visual de São Paulo, né, pegando o meme, é um perdedor. Mas vocês sabem que eu gosto de São Paulo também. Sou paulistano, eu neutralizo meu sotaque, mas vocês sabem que eu sou paulistano. Vamos lá, que coisa maravilhosa. Amo tudo! Perdedores! Vamos começar com os perdedores, mas antes, claro, se inscreva no canal, like no vídeo. Ó, vai ter um vídeo só sobre o Russell Wilson, que estará nos Vencedores e Perdedores. Vou fazer outro vídeo do Russell Wilson com uma outra temática, que não vai ser analisando o que aconteceu, mas quando o Jackson Dart vem a campo. Eu vou analisar o calendário dos Giants, vídeo para os membros, tá? Também tem análise do NFL Sem Stats de 49ers e Cardinals, tá? Eu assisti ontem no voo, voltando para São Paulo, para a gente falar um pouco sobre esse jogo e um pouquinho também sobre os Broncos. Então tem muito conteúdo para os membros, seja membro, custa literalmente uma lata de coca por mês. Aliás, um segredo, eu estou sem beber coca há alguns meses, chamada #intenção. Talvez depois do Super Bowl eu beba minha primeira coca, em muito tempo. Propaganda de graça para coca, vamos com os perdedores, vinheta na tela, Denis. Sim, hoje é o Denis, o André está de férias. Denis, que aliás foi o editor do nosso documentário, será o editor dos nossos documentários. Se você ainda não assistiu o Anuário 1990, assista, vem outros em breve. Vamos começar com os perdedores. O primeiro perdedor é o Trevor Lawrence. Mas eles não ganharam o jogo? A defesa do Jacksonville Jaguars acho que ganhou esse jogo aqui, né? Aliás, o front de Jacksonville faz um bom trabalho aí nesse início de temporada, um trabalho mais de acordo com o que a gente esperava do talento dessa unidade no ano passado. Trevor Lawrence não está jogando bem. Fato é, Trevor Lawrence não está jogando bem. Inclusive, a interceptação dele aí nesse jogo contra o Pitre, aliás, contra o Pitre é ótimo, o Pitre interceptou, foi juvenil, né? Marcação em zona, meio do campo fechado, ele força um passe. Parece que tudo que o Trevor Lawrence faz hoje, ele faz um segundo antes do que deveria fazer ou toma uma decisão equivocada, especialmente em passes no perímetro e para mais de 10 jardas. Esse é o Trevor Lawrence. Eu uso o verbo é no presente, o verbo é ótimo, o verbo ser no presente, porque é o Trevor Lawrence. Não é de hoje, não é análise do último jogo. Assim, toda vez que eu vejo o Trevor Lawrence passar a bola no perímetro, perto da sideline, para mais de 10 jardas, já o meu coração começa a apertar porque eu sei que vai dar alguma merda. Então não é de hoje isso. A gente precisa começar a aceitar que aquele Trevor Lawrence que saiu de Clemson, badalado, sem defeitos, perfeito, ele não é o Trevor Lawrence da vida real. É o Trevor Lawrence hipotético, é o Trevor Lawrence prospecto. O Trevor Lawrence não foi draftado no passado. A gente precisa começar a aceitar quem é o Trevor Lawrence. Ah, mas mudou o coordenador ofensivo. Ah, mas o jogo terrestre está melhor esse ano. Legal. Mas ele continua com alguns vícios. E esta é a palavra, vícios. E ele não está jogando bem. Jacksonville Jaguars pode ter campanha positiva neste momento, etc., mas ele não está jogando bem. Precisa jogar melhor se os Jaguars quiserem dar voos mais altos. Segundo perdedor aqui é o Saquon Barkley. O Saquon Barkley também não está aquela maravilha. E não dá nem para colocar isso na conta do... As defesas estão tentando parar o Saquon Barkley porque o jogo aéreo da Filadélfia não está funcionando. Pelo menos não funcionou até o intervalo contra o jogo contra os Rams neste ano. Não dá para colocar nessa conta. Nas primeiras partidas até um pouco, mas aí eu fui ver no Next Gen Stats para conferir a impressão que eu fiquei assistindo o jogo. Esse foi o jogo que eu assisti na íntegra no primeiro horário. O Saquon Barkley teve 14 carregadas contra box leve. O que é box leve? É box de banheiro? Não. Box leve são 6 jogadores. Você pode ter um box leve de 6, um box neutro de 7, ou um box pesado de 8 ou mais. A quantidade de jogadores ali, linha defensiva e linebackers, ou às vezes um safety, no quadrado, no retângulo, à frente da linha de scrimmage, certo? Na contenção terrestre. 14 tentativas contra box leve com 3.2 jardas por carregada. É verdade que o front de Los Angeles, front dos Rams, é muito talentoso. Isso é um fato. Mas mesmo assim,
Parece que o Saquon Barkley não está conseguindo encontrar espaço. Toda vez que ele toca na bola, a gente tem 2 jogadores do oponente sempre próximos a ele, mesmo com box leve. A questão também é que o jogo aéreo do Philadelphia Eagles, pelo menos até o intervalo, foi completamente fraco nesse início de temporada. Fraco, essa é a palavra. E não, eu não estou colocando nos perdedores o Jalen Hurts. Eu estou colocando mais o Kevin Patullo, o coordenador ofensivo do time. Aí, no intervalo, como eu falei brincando no vídeo da segunda-feira, o nosso glorioso Kevin Patullo, ele descobriu que o Walter Camp, há mais de 100 anos, formatou as regras do futebol americano e era possível o passe para frente. Então o Philadelphia vai ter que passar a bola para frente e para mais de 10 jardas, para mais de 15 jardas, para mais de 20 jardas, e é completamente estúpido que não o faça, porque tem A.J. Brown e Devonta Smith. E que o faça de maneira mais inteligente também, né? Porque esse playbook dos Eagles nessas primeiras partidas, ele está mais me lembrando do Brian Johnson do que o do Kellen Moore no passado. Coloca o Devonta Smith em motion, né? Coloca umas rotas diferentes para A.J. Brown, que não seja ele isolado em rota vertical, no perímetro. Dá para fazer coisas diferentes. Fato é que a lesão do Dallas Goedert, ela machuca o Philadelphia Eagles por conta desse ponto do meio do campo. Mas, gente, você tem o Devonta Smith, que é um recebedor ágil, um recebedor bom em campo aberto. Use-o de maneiras criativas. No segundo tempo, a gente viu isso. Inclusive, o Devonta Smith teve touchdown no final da partida, em rota isolada, mas teve touchdown o A.J. Brown, que eu acho que foi falta, mas tudo bem. Fato é, o Saquon Barkley sozinho não vai ter como. Até o intervalo, me lembrou mais o Saquon Barkley dos Giants. Não é culpa dele. Coloco ele nos perdedores aqui, mas não é culpa dele. Ele é a vítima, mas acaba estando nos perdedores. Esse aqui é um pouco a culpa dele. Ramondre Stevenson, que eu tenho no Fantasy, vou tentar passar pra frente esse maré turbo, hein? Bom, o velho problema do Ramondre Stevenson apareceu nesse jogo contra os Steelers. Aliás, foram 5 turnovers dos Patriots, 2 na conta do Stevenson. Ele teve 4 tentativas terrestres e 2 fumbles. Não é bom. E com o Travion Henderson aí no corpo de running backs, pedindo passagem, o Stevenson pode ir para a casinha do cachorro, hein? Olho nisso. Foi um jogo divertido, Steelers e Patriots, mas não foi um jogo bonito não, sendo muito sincero. Agora vamos voltar a falar de boxe, porque aí eu preciso falar um pouco de estilo de jogo. Quarto perdedor é o Ashton Jeanty. E, gente, quando você sai do colégio e vai para a faculdade, dá um baque. Dá um baque, porque a gente vira adulto, né? 17 para 18 anos, às vezes um pouco mais tarde, já faz cursinho e tal, mas dá um baque. É diferente. O ambiente na faculdade é diferente do ambiente no colégio. E quando você sai da faculdade e vai para uma empresa que tem pessoas mais velhas, tem pessoas já estabelecidas, o ambiente é diferente também dá outro baque. A gente fala muito, quando é perguntado, e isso basicamente todos os analistas, todo mundo que trabalha com futebol americano, que a posição mais fácil de você fazer a adaptação do futebol americano universitário para o futebol americano profissional, do college para a NFL, é a posição de running back. Porque, bom, é basicamente a mesma coisa, né? Visão, quebrar tackle, né? Alguns running backs acabam sofrendo como bloqueadores na NFL, são mais exigidos nessa função, mas no geral é uma transição até que tranquila. Quais são os mais difíceis? Cornerback é muito difícil. Quarterback, obviamente. Wide receiver, pode parecer que não, mas wide receiver é bem difícil também, geralmente no primeiro ano, até porque na NFL eles enfrentam mais a marcação mais perto da linha, press na linha, né? Então você tem que ter um release, tem que sair rápido e sair bem aí da linha de scrimmage. Isso no college tem menos press, né? Mas enfim, poderia fazer um vídeo só sobre isso. Fato é que o Ashton Jeanty, o estilo de jogo dele, sobretudo pelo calendário que ele tinha jogando em Boise State, ele basicamente jogava contra... Coloca aí, Denis. O cenário do Chapolin. Mas infelizmente ele não vai pegar isopor pela frente o tempo inteiro. Não vai. Então, deixa eu anotar aqui para falar pro Denis, Jeanty, Chapolin. Chapolin que você assiste no Globoplay. Merchan à parte. Na NFL não vai acontecer isso. E aí me chamou muita atenção, e eu já falei sobre isso nessa temporada, então é uma tendência, não é só análise de um jogo só. Ashton Jeanty contra box leve, 6 jogadores. 5.2 jardas por carregada em 9 tentativas. Ou seja, 9 tentativas assim e 8 tentativas contra box neutro, ou seja, 7 jogadores. O famoso front seven. 2 jardas por tentativa. E aí, óbvio, eu não vou pegar só os números. Eu vi o jogo, eu vi o tape.
E aí parece que o Ashton Jeanty, e é a mesma coisa que eu vi em outros jogos, parece que o Ashton Jeanty ele quer quebrar todos os tackles do mundo. E ele vai ter que ter um pouco mais de visão, um pouco mais de paciência. E não força bruta. Não é abaixar a cabeça e ir pra cima de todo mundo, porque ele não vai quebrar tackles com tanta facilidade como ele fazia aí no college football. E foi um dos jogadores que mais quebrou tackles na temporada do ano passado jogando por Boise State. Ele jogava contra o Western Alabama Union Tech State. Ele está jogando agora contra o Washington Commanders, de Frank Louvo, de Bobby Wagner, de uma defesa do Dan Quinn. Está jogando contra a defesa dos Chargers semana passada, que foi a que menos tomou pontos na NFL no passado. Uma defesa muito bem treinada, disciplinada. É diferente. Então, o Ashton Jeanty nesse início de temporada, a gente esperava coisas melhores, sai como um perdedor. Quinto perdedor também da AFC Oeste, Bo Nix. O Bo Nix é engraçado, porque vendo o tape, assistindo o Bo Nix jogar, eu tô com uma impressão de Baker Mayfield do Velho Testamento que corre com a bola. Não é tudo na conta dele. Vocês lembram que durante a intertemporada eu bati na tecla de que eu não estava satisfeito com o elenco de apoio que o Bo Nix teria nessa temporada. Vi de que, nas últimas 2 partidas, quem realmente apareceu foi o Courtland Sutton. E quem vai aparecer agora é um espirro meu, peraí. Obrigado. Pode deixar, Denis. Pode deixar. O Denis é um editor muito bom, né? Tá acostumado a fazer trabalhos aí mega profissionais. Ele deve se assustar, que eu espirro e falo, pode deixar. Não, mas pode deixar, não tem problema nenhum. Aqui é escola Perdidos da Noite, no Faustão. Galera, vamos lá. Bo Nix. É impressionante como qualquer coisa que não seja pro Courtland Sutton para mais de 10 jardas, o Bo Nix ele não tá conseguindo conectar. E aí, na câmera de jogo, eu acho que isso não mostra com tanta clareza a dificuldade que o Bo Nix está tendo, e aí precisa dar o Tony Chu, e eu fui ver nessa temporada, a dificuldade que o Bo Nix está tendo para antecipar os passes. Se não é alguma coisa muito curta, ele não está conseguindo. Também porque as janelas estão muito estreitas. Os recebedores dos Broncos não estão conseguindo criar separação. E frise-se que houve drops nessa partida. E frise-se também que ele foi bastante pressionado. Aliás, os 2 quarterbacks foram bastante pressionados. Só que uma coisa que está me incomodando um pouco é que os Broncos não estão conseguindo finalizar partidas. Foi assim contra os Colts, uma defesa que marca muito em zona. E foi assim agora contra os Chargers, uma defesa que faz muito disfarce. Então, o pós-snap do Bo Nix, na minha visão, não está adequado. Ressaca de segundo ano? Eu acho que é um pouco cedo para usar essa expressão de maneira definitiva. Mas eu estou um pouco incomodado sim, tá? Para mais de 10 jardas, não foi bem o Bo Nix nessa partida, 3 de 9. E se você descontar a recepção longa que teve o Courtland Sutton, aí o resultado fica ainda mais baixo. Perdeu, inclusive, uma grande jogada num drop. O Bo Nix também nessa partida, um passe em profundidade. Agora não lembro se foi uma terceira ou uma quarta descida, do lado direito do campo. Mas, enfim, eu não estou satisfeito com o que eu estou vendo do Bo Nix. Definitivamente eu não estou satisfeito. Jogou contra uma boa defesa dos Chargers, mas está um pouco abaixo. Sexto perdedor também desse jogo, o Joe Alt. O Joe Alt teve 5 pressões cedidas e um sack. Joe Alt, ele jogou como right tackle no ano passado, ele foi pro lado esquerdo da linha. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Definitivamente não é a mesma coisa. Porque o right tackle, ele começa a espelhar o bloqueio pro lado direito, uma questão do corpo, da primeira passada. De repente o cara tem que fazer isso pro lado esquerdo. Não é a mesma coisa. Não é simplesmente plug and play. E ele sofreu nessa partida. Lembrando, o titular, o Rashawn Slater, teve uma lesão aí no joelho, igualzinha que o Ronaldo sofreu na Copa, em 99, jogando pela Internazionale. Beijo, Fernando Nardini, inclusive. E aí, coisa foi feia. Eu queria colocar nos vencedores, eles não estão para não ser repetitivo, mas Justin Herbert, absolutamente cedo para falar MVP, tá? E o Keenan Allen também. Mas o Joe Alt sai como perdedor aqui nessa partida. Linha ofensiva dos Chargers. O Justin Herbert apanhou que nem pinhata. Pinhata é uma tradição que poderia ter no Brasil, inclusive, né? Você vem da pessoa, e aí você dá um pedaço de pau, que nada mais é do que a arma do diálogo, e aí, começa a bater, e aí estoura a pinhata e cai doce. Quando eu tiver filho, eu vou nas festas deles fazer uma pinhata. Vou filmar e vou colocar aqui pra vocês depois. Aliás, quando eu tiver meus filhos, Luke e Leia, não vai ser Luke e Leia, eu vou ser um pai bem troll. Começando pelo fato que eles vão ser obrigados a torcer pros Bears, né? Você quer trollagem maior do que forçar o filho e a filha,
ou filhos e filhas, a torcer para o Chicago Bears, São Paulo Futebol Clube, realmente, assim, um ato que o Conselho Tutelar provavelmente vai bater na minha porta. Sétimo perdedor é ele, o patrono desse canal. Um dia o Jerry Jones vai descobrir esse canal e provavelmente vai derrubar o meu canal. Tudo bem, porque, ou não, né? Porque ele está comprometido com o entretenimento. É óbvio que o Jerry Jones sai como perdedor dessa rodada. Né? Os Cowboys tomaram baile ofensivo do Chicago Bears. Né? E assim, quem diria, né? Quem diria que Caleb Williams não ia ser pressionado? E aí o Kenny Clark machucou. Graças a Deus não é uma lesão séria. Aliás, a gente teve muitas lesões nessa semana. O Kenny Clark machucou. E o CeeDee Lamb também. Esse é um pouco mais sério, a lesão de tornozelo. Tá feia a coisa, viu? A defesa de Dallas, eu estou chamando de madre agora, que realmente é uma mãe. Assim, é lamentável a quantidade de espaço que os jogadores têm ofensivos para jogar contra a defesa de Dallas. Tá muito feio. Em alguns momentos, se você é torcedor de Dallas, acho que vai concordar comigo, a impressão que passa é que os Cowboys jogam com 10 jogadores. Sabe quando no futebol um time tem alguém expulso e aí o time joga com 10? É a impressão que eu tenho quando eu vejo jogos de Dallas. Porque sempre tem alguém aberto. E eu vou falar sobre isso nos vencedores. O George Jones sai como perdedor. 25% de pressão no Caleb Williams. Se tivesse alguém para pressionar o passe, hein? E aí eu vejo um argumento maravilhoso. Essa aí eu preciso compartilhar. Abre aspas. Mas o Jerry Jones tá certo. Não dava para pagar 3 jogadores metade do salary cap. Pois é, né? Pois é. Quem diria que você dar 60 milhões de dólares de média pro Dak Prescott, que aliás foi bem nessa partida e tá bem na temporada, mas não vale 60 milha. Quem diria que isso fosse o teto salarial do time e não desse para pagar um jogador muito melhor, que é o Micah Parsons? Escolhas, meu Brasil. Mas usar essa desculpa, você, torcedor dos Cowboys, cego, por favor, pare de passar vergonha na internet. Defendeu o Jerry Jones, que não dava para pagar o Micah Parsons, né, porque não tinha teto. Fazer o quê? Porque foi o problema que ele causou, velho. Porra, se eu der uma marretada na minha parede, aí depois eu chego pra minha noiva e falo, amor, putz, eu não vou ter dinheiro pra arrumar a marretada que eu dei na minha parede. Ela vai olhar pra mim e falar, mas você que deu a marretada na parede? Não vou fazer isso, tá? Deixando claro, meu bem. Oitavo perdedor, Marvin Harrison Jr., o nosso Mick Schumacher. É cedo pra eu meter essa, né? Óbvio. Teve drops esquisitos nessa partida. Eu tô desapontado com esse início de carreira do Marvin Harrison Jr. Desculpa, gente. Eu espero que quinta-feira eu queime a língua, que ele faça um grande jogo. Aliás, eu comento mais um Thursday Night Football e você será obrigado a assistir comigo. Você não tem alternativa. Lamento. Até tem, o pessoal do DAZN faz um grande trabalho, né? Ou você pode ver em inglês também, no DAZN. Mas o Marvin Harrison Jr. Brincadeira, tá? Antes que alguém... Pelo amor de Deus. O Marvin Harrison Jr. Isso não é brincadeira. Não tá legal, velho. Não tá legal. Ele era tão polido no college. Ele era o Emeka Egbuka melhor. E parece esquisito eu falar isso, mas o Egbuka, ele é muito polido também, correndo rotas. Aliás, um grande início de temporada para ele nos Buccaneers. O Marvin Harrison Jr., ele era melhor do que isso, e a parte física me deixava bastante empolgado, né? Muitas vezes a gente comparou ele ao pai, só que maior. E o Marvin Harrison, que jogou com o Peyton Manning, um dos melhores recebedores aí do século e dos anos 90 também, né? Porque entrou na NFL em 96. E, gente, não tá legal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é cruel rotular ele dessa forma, de maneira definitiva. Porque, como eu falei mais cedo nesse vídeo, não é assim que funciona na NFL, tá? É duro pro wide receiver. É duro. Agora, pro talento que ele tem, ele precisa jogar melhor. E se eu estou citando o Marvin Harrison Jr. aqui, é porque eu acho que pode ser melhor. Vamos ver o que vai acontecer. Para matar os perdedores, nona, Carrie Underwood. Porque ela canta lá, Been waiting all day for Sunday night. Tadinha da Carrie, porque ficou esperando o domingo inteiro pro jogo que... Olha, eu suei sangue pra comentar essa partida, hein? Suei sangue. Posso contar um segredo pra vocês? As Swifties estão me xingando já.
Pô, Swifts, eu tô até aqui com a pulseirinha que a Mari Spinelli fez pra mim aqui, ó, da GTV, pô. Aqui, ó. Até caiu o negócio aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Dá foco, câmera? Bom, não dá. Então eu vou colocar a pulseirinha aqui, pulseirinha da amizade. Gente, o Travis Kelce tá uma balsa. Desculpa. Fofíssimo. Muito legal o relacionamento dele com a Taylor. A Taylor sofreu muito na vida, né? Vários relacionamentos aí que os caras tratavam ela mal, pá. Tô muito feliz por isso tudo. Eu acredito no amor. Travis Kelce, libriano, nasceu no mesmo dia que eu, inclusive, 5 de outubro. Mas não tá legal. E não é por isso que eu vou colocar aqui a Carrie só como perdedora. Agora vamos falar sério. Russell Wilson. Gente, não dá mais. Não dá mais. Depois da partida contra os Cowboys, teve alguns comentários aqui de aí, ó, tá vendo, Curtis? Você falou que o cara tava acabado, aí ele foi lá e deitou e rolou em cima dos Cowboys. Primeiro, são os Cowboys. Segundo, foi só no passe em profundidade. Sem o passe para mais de 20 jardas, sem o Russell Wilson Special, simplesmente não vai acontecer dele jogar futebol americano. Ele não vai conseguir jogar futebol americano. Não vai. Ponto. Mobilidade não existe. Ele segura a bola demais. Não tem como. E antes que alguém venha falar, mas o Daniel Jones saiu dos Giants, o problema é os Giants. Irmão, o cara tem o Malik Neighbors. Você me desculpa, mas não dá pra colocar isso na conta da instituição New York Giants. A questão é que o Russell Wilson já era. Acabou. Acabou. O Russell Wilson que a gente conheceu não existe mais. Haverá um jogo ou outro que ele vai conseguir conectar espaço em profundidade, que o Malik Neighbors vai fazer chover, que em algum lugar do mundo o Andale Robinson esteja numa rota vertical. Ok, mas acabou. E eu digo isso sem nenhum problema. Nenhum problema. Ah, medo de errar. Não, acabou. Não tem como mais, gente. Russell Wilson viu o jogo passar por ele. E isso acontece com vários quarterbacks. Russell Wilson já foi um quarterback de elite. Ele está muito longe disso. Hoje me faz mal assistir o Russell Wilson. Isso aconteceu no final da carreira do Dan Marino. Isso aconteceu no final da carreira do Peyton Manning. No ano que ele venceu o Super Bowl. Foi feia a coisa. O corpo dele não respondia. O corpo do Russell Wilson não responde mais. Aquela sequência na Red Zone foi medonha. Medonha. Primeira descida, ele isolou a bola. Isolou, foi ridículo. E na quarta descida, cara, tenta alguma coisa, velho. Porque se você joga a bola fora na quarta descida, é um turnover. Se você é interceptado, pior dos casos, uma jogada de passe, também é um turnover. Então, as reações do Brian Daboll dizem tudo. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo para os membros, com a minha pulseirinha da amizade. E para terminar, o John Harbaugh. É mais um quarto período esquisito dos Ravens. O Lamar Jackson fez o que pôde nessa partida, mas é 200 sacks em cima da cabeça dele. O Derrick Henry com um fumble no quarto período. Eu honestamente tenho a impressão de que o time ele precisa de um choque no quarto período que o John Harbaugh não está conseguindo. Porque é frequente, e não é desta semana, e não é da semana 1 contra os Bills. É frequente nos últimos anos o Baltimore Ravens derreter em quarto período. E não é na conta do Lamar Jackson, pelo amor de Deus. Olha quantas vezes ele foi sacado sem espaço. Não foi ele que sofreu o fumble. Não foi ele. Isso tem que ser na conta do John Harbaugh. Porque é o time que está colapsando, não é o quarterback. O Lamar não teve um jogo de 2 interceptações, de um fumble no final. Não. É o time, gente. É o time. Se eu precisar criticar o Lamar Jackson, eu vou criticar, como muitas vezes eu fiz. E como muitas vezes alguns fãs do Lamar Jackson ficavam pistola comigo. Ah, mas ele é elite. Beleza, quando eu achar que ele é elite, eu vou falar que é, e acho agora, tá tudo bem. Da mesma forma que agora, vai chover comentário chamando o Lamar Jackson de pipoqueiro. E não vai ter uma dessas pessoas que vai criticar quem realmente merece ser criticado, que é o John Harbaugh. E você sabe quem que o torcedor dos Ravens está criticando? O John Harbaugh. Desculpa a honestidade, mas quem acompanha os Ravens, o torcedor mais sensato, tem tempo que está falando do John Harbaugh. Tem tempo. Então, vamos colocar na conta de quem tem que estar. Esses colapsos em quarto período não podem acontecer mais. Eu até poderia colocar o Derrick Henry com mais um fumble aí em quarto período, mas eu vou colocar o treinador do time. Os Ravens estão 1-2 e vão enfrentar o Kansas City Chiefs 1-2 na semana que vem. Eu comento essa partida, inclusive, no Sport TV 3 às 5 horas. Tem um pré-jogo um pouquinho antes, no domingo. Tá bom? Vamos para os vencedores, com a minha pulseirinha da amizade. Swifties, join the line, né? Gente, eu trabalho criticando quarterbacks. Vocês acham que vocês vão me intimidar
porque eu tô criticando o Travis Kelce. Join the line, pelo amor de Deus. Vencedores. Ai, batistaca não tá rolando neste momento, mas tá rolando uma... Como que chama isso? Britadeira? Dá pra ouvir, será? Tá fechada a janela. São Paulo, né? Olha, eu tô achando que eu vou mudar pro Rio, hein? Eu não aguento mais barulho de obra. Vamos lá. Vencedores. São 10 vencedores e vamos nessa. Vamos começar com o nosso primeiro vencedor aqui, que é o Bryce Young. Não foi aquele jogo do Bryce Young, né? Mas correu com a bola quando deveria e fez um grande trabalho contra a Blitz, né? A defesa de Atlanta, que vinha aí de um bom jogo contra Minnesota, de J. McCarthy e tudo mais, tentou pressionar. O objetivo do Raheem Morris foi mandar Blitz contra o Bryce Young. Ele soltou a bola rápido contra a Blitz. Então acho que na parte mental foi um jogo interessante por parte do quarterback dos Panthers. Bom trabalho dele nesse quesito. Nosso glorioso Michael Penix, hein? Depois do nosso glorioso cu ser liberado, Michael Penix, como o Narda falou ontem, ele entrou mole nesse jogo, né? Myles Garrett, segundo vencedor aqui. Aliás, tem um Thursday Night que é Bucks e Falcons, que provavelmente seria eu e o EV. Eu acho que a gente teve nosso emprego salvo, hein? Com o emprego não salvo do Young Ho. Myles Garrett. É o que eu falei na segunda-feira. Eu poderia fazer análise de box score e ver os números dos Packers. E como os Packers são um time que começa a despontar, eu acho que está no topo aí da Conferência Nacional, falar aí, ó, apontar o dedo e falar aí, ó, os Packers perderam, papapá. Mas eu não acho que seria justo com o torcedor de Cleveland, que vai sofrer pra cacete esse ano, vamos falar a verdade. Torcedor de Cleveland, torce pros Bears, a gente tá junto nessa, né? Você vai sofrer este ano. Mas não seria justo com o torcedor dos Browns, porque a defesa de Cleveland fez o jogo da vida. Eu me preocupo um pouco com o jogo terrestre dos Packers. Não acho que o Matt LaFleur chamou bem essa partida, mas eu quero dar o mérito para a defesa dos Browns, que é uma grande unidade. O time inteiro no lado defensivo jogou bem. O time inteiro. Claro, teve a interceptação do Jordan Love, que foi mais culpa dele do que qualquer outra coisa? Sim. Teve field goal bloqueado, que mudou o rumo da partida no final? Sim. Mas fato é que os Browns jogaram muito futebol americano no lado defensivo. Muito. Não teve muita alternativa para Green Bay, seja passando a bola, seja correndo. E aí entra também um pouco, na minha visão, a questão de falta de talento no corpo de recebedores dos Packers. E quando eu digo falta de talento, não é que ele seja ruim, mas ele também não é aquela maravilha. Não tem um recebedor número 1 isolado, não tem um Ja'Marr Chase, um Justin Jefferson, não tem um Amon-Ra St. Brown, vamos colocar dessa forma, que é um cara que joga no slot e, aliás, da mesma divisão. Myles Garrett, 3 pressões e aí meio sack, mas o Myles Garrett jogou muito bem contra a corrida também, esse front como um todo. Então eu queria elogiar e queria colocar o Myles Garrett nos vencedores. Outro edge rusher aqui que fez uma grande partida contra os Jets, contra o Tyrod Taylor, foi o Yaya Diaby. De acordo com o Next Gen Stats, foram 11 pressões e um sack nessa partida. Os Jets tiveram uma tormenta em terceira descida, muito por conta do trabalho do front dos Buccaneers aí nessa partida. E era um jogo que era muito importante de maneira pessoal para muita gente nos Bucs. Para Hassan Reddick, aliás, outro jogador aí do front de Tampa, para o Baker Mayfield, que aliás falou isso na coletiva, e o Baker é divertido demais de assistir, né? Mais uma campanha no final para ganhar o jogo, depois de um field goal bloqueado, inclusive aí pelo Will McDonald, que aliás foi bem ano passado, um jogador dos Jets que a gente tem que mencionar mais, e o Todd Bowles, que antes de ser head coach nos Bucs, tinha sido head coach nos Jets e não tinha dado certo. Então, era pessoal para muita gente em Tampa, mesmo sendo um duelo aí interconferência. Os Bucs poderiam estar como os perdedores, porque esse uniforme, como eu já falei, é bizonho de feio. Laranja, vermelho e branco não é uma combinação legal, ainda mais quando o logo é o Jack Sparrow. É feio, gente. Só vamos seguir em frente isso aí. Eu amo laranja, laranja é minha cor favorita. Mas é feio esse uniforme. Até porque o atual é muito mais bonito. Enfim. Yaya Diaby, o destaque aqui, só para não falar do Baker de novo, que eu venho falando bastante, e tudo mais. Também para não colocar o Daniel Jones de novo nos vencedores, porque foi a capa do vídeo na semana passada, eu queria dar um destaque aqui para a linha ofensiva dos Colts como vencedora. Daniel Jones mal foi pressionado nessa partida, pocket bastante limpo, e fato é que ele saiu de uma situação complicada, complexa, para ir para uma situação melhor. Eu acho que o Daniel Jones neste ano ele pode ser melhor do que foi na temporada
áurea do Daniel Jones, que foi a temporada de 2023, que eles foram para os playoffs, perderam para os Vikings. É 23, né? Eu acho que é 23 ou é 22. É 22, perdão. 2022. Que eles vão para os playoffs, perdem, aí vencem os Vikings, perdão, e depois são amassados pelos Eagles. Por quê? O corpo de recebedores dos Colts ele é muito variado, né? A linha ofensiva tá jogando bem, e é uma linha ofensiva com talento, né? Vou pedir para colocar o Quentin Nelson para ilustrar, porque é o melhor jogador dessa linha na minha visão, e, bom, não é o melhor guard da NFL, mas, né, acho que talvez ele ainda tenha esse rótulo para algumas pessoas por conta da primeira temporada dele, da segunda, pelo que ele era como prospecto em Notre Dame. Mas, de qualquer forma, é um bom jogador. E aí você tem um jogo terrestre bom também, óbvio, com o Jonathan Taylor. Talvez não seja o Jonathan Taylor de 2, 3 anos atrás, mas mesmo assim. É um ataque sólido, um ataque competente. Há de ser feito o contexto. Os Colts não pegaram nenhum time forte, defensivamente falando, nessas 3 primeiras semanas. Assim, nada de... Aliás, pegaram os Broncos, mas no todo, no contexto, 3 times fortes, que eu digo, eu me embananei aqui, peço desculpas. Os Colts não pegaram... 3 equipes que eu vejo como equipes que brigam pelo Super Bowl. Mas não seria justo não elogiar a Indianapolis e o trabalho do Shane Steichen de um jogo muito limpo. Os Colts estão jogando de maneira muito limpa. Guardadas as proporções, e pelo amor de Deus, não me entenda errado, hoje os Colts nesse momento são o Mirassol. Porque você olha o elenco do Mirassol no Brasileirão, não tem nenhuma estrela que você fala, caramba, esse cara vai ser bola de ouro. Não. Mas é um time que joga muito limpo, muito bonito. E joga bem em casa, aliás, o Mirassol. Um abraço pro pessoal de São José do Rio Preto, família da minha noiva é de lá. E São José do Rio Preto é do lado de Mirassol, pra quem não sabe, né? Enfim. Eu espero realmente que me não entendam mal, torcedor dos Colts. Porque é um elogio. Por quê? Ninguém esperava que os Colts fossem começar 3-0. Isso não quer dizer que os Colts vão para os playoffs necessariamente. A gente já viu na época do Sam Darnold os Panthers começando 3-0. Né? É cedo para coroar já os Colts. Mas eu acho que é importante elogiar, porque, como eu falei, tá limpo. E o elenco dos Colts, na minha visão, tá jogando mais futebol americano do que o talento no papel indica que esse elenco tem, tá? Então, fato é que a decisão de ir com o Daniel Jones e não com o Anthony Richardson, que é uma negação como quarterback no processamento do jogo, ela foi correta. Quer dizer que vai continuar assim o ano inteiro? Não necessariamente, porque... eu vi o Daniel Jones em alguns momentos podendo ser interceptado e não foi, tá? E isso aí é para além de vitória e derrota, além das estatísticas. Não foi. Olho nisso. Vamos ver os Colts aí com seu primeiro termômetro realmente potente. Matthew Stafford, fronte dos Rams, e um Los Angeles Rams que para mim ainda é o favorito para ganhar a sua divisão. Aí eu quero ver, esse jogo vai ser bem interessante. Quinto vencedor, Brian Flores. Ou, se você quiser ser americanófilo sobre isso, Brian Flores. Mas Brian é mais legal de falar. Brian Flores. Que trabalho fantástico de novo da defesa dos Vikings. É muito louco. Teve alguém que comentou, um torcedor dos Vikings comentou no vídeo de segunda, que o Minnesota Vikings é o inimigo da previsibilidade. Por quê? Quando você acha que Minnesota vai ganhar um jogo, eles perdem. Né? Foi o comentário que ele fez e eu concordo integralmente. Quando você acha que Minnesota vai perder um jogo, eles ganham. Quando você acha que uma temporada dos Vikings vai ser ruim, ela é boa. Quando você acha que uma temporada dos Vikings vai ser boa, ela é ruim. Então simplesmente não dá para saber o que esperar dos Vikings. Mas dá para saber que vai vir blitz adoidado e que a defesa vai conseguir pressionar. 56% de pressão em cima do Browning, e contra a blitz o Browning teve 5 de 11 e uma interceptação. Mais um grande jogo defensivo dos Vikings, e eu acho que é uma questão de tempo para o Brian Flores ter mais uma oportunidade como head coach na NFL. Mais um grande trabalho do O'Connell também. O Carson Wentz não espalhou a farofa nesse jogo. Falando num ex dos Vikings agora, sexto vencedor, o Sam Darnold, foi muito bem em profundidade. Sim, jogou contra o pior time da NFL, New Orleans Saints, mas fez o seu trabalho, trabalhou bem no pocket, confortável no pocket. E é isso, o Sam Darnold contra times mais fracos, ele vai ter um bom desempenho. Né? O negócio é o Sam Darnold pressionado, o Sam Darnold contra times mais fortes, mas fez a dele o Sam Darnold, e agora tem semana curta contra Arizona, uma defesa que pressionou bastante o Mac Jones neste último final de semana, nesse último domingo, e que o Josh Sweat está jogando bem, vai ser bem interessante, eu te espero na quinta-feira, como eu já falei. Sétimo vencedor, Ben Johnson. Eu vi uma estatística do Next Gen Stats, que corrobora com o tape, obviamente, que é inacreditável. O Caleb Williams teve 6 de 9 para alvos completamente abertos. Foram 9 passes do Caleb na partida que o alvo em questão estava completamente aberto, incluindo o touchdown para o Cole Kmet. Foram 8 passes para recebedores diferentes. 8 recebedores diferentes os Bears receberam passe. 4 touchdowns, e cada touchdown foi para um jogador diferente de Chicago.
teve para todo mundo, né? Assim, quem quisesse ali, muitas bocas para alimentar, né, Tom? Foi realmente impressionante o desenho aqui dos Bears nesse jogo. Facilitou muito a vida do Caleb, chamou uma porcentagem relevante de play action, que me lembrou um pouco a questão de Detroit. Aliás, fique comigo, daqui a pouco tem Detroit Lions nesse vídeo. E o Caleb fez um jogo muito limpo. Eu vejo uma evolução no pós-snap do Caleb da primeira partida para a segunda. Embora a primeira partida tenha sido mais alvo de elogios, sobretudo a primeiras campanhas, mas eu vi uma evolução, mesmo na derrota contra os Lions, e vi uma evolução de novo agora. E isso é muito na conta do treinador, é muito na conta do Ben Johnson. É uma construção, assim como tem no meu bairro inteiro aqui em São Paulo, é uma construção, e agora tem a britadeira e a Maquita no fundo. Eu tô ficando maluco, velho. Porque, às vezes você se pergunta, por que o Curti é tão xarope, tão maluco às vezes? É por causa disso, eu tenho que conviver com isso, com esses barulhos, cara. Vocês estão ligados que eu vou aposentar numa cidade do interior, né? Tipo, com paz e tranquilidade. Vocês vão ver, eu cobrindo a temporada da NFL de 2060... Não vou estar trabalhando em 2060. Em 2060 eu quero estar descansando com meus gatos. 2060 eu vou ter 69 anos, tá de boa. Mas vocês vão me ver cobrindo a temporada de 2045 da NFL, provavelmente como o Obi-Wan Kenobi, eu vou para Tatooine e vou ser ermitão, com certeza absoluta. Preciso combinar com a minha futura esposa, hoje noiva, isso. Não sei se ela vai ficar feliz indo para Tatooine, mas enfim. Grande trabalho do Ben Johnson de novo. Empolgou? Não. Se eu fiz o contexto dos Colts, eu tenho que fazer o contexto dos Bears, porque senão vai ser CPF. Os Bears pegaram uma das piores defesas da NFL, La Madre, que é a defesa dos Cowboys. Agora sim, ele está pagando credores. A recuperação judicial do Instituto Kyle Shanahan está a todo vapor, embora gastos hospitalares estejam mais elevados do que nunca. Em São Francisco, o Nick Bosa está fora da temporada, o George Kittle ainda está fora por lesão e também o mesmo vale para o Brock Purdy. Mesmo assim, São Francisco venceu a partida. O Mac Jones bem que quis espalhar a farofa ali, né? O Dominic Puni também, naquele safety. Mas os 49ers conseguiram vencer uma partida muito importante, duelo divisional em casa, contra o Arizona Cardinals. Eu não acho que esse time de São Francisco vai para o Super Bowl. As lesões estão empilhando uma após a outra. A defesa jogou muito bem, mesmo sem o Nick Bosa no último quarto, mas são muitas lesões importantes. Discutivelmente, os 3 jogadores mais importantes do time, sem contar o Fred Warner, que também foi bem nessa partida, estão machucados. Um deles está fora da temporada, que é o Nick Bosa, como eu falei. Em meio a tudo isso, e eu não sei se é porque ele usa a camisa 10, mas eu até brinquei no Sunday Night Football durante a transmissão, que o Mac Jones sempre foi para mim, não é de agora, até antes, ele sempre foi para mim uma versão menos bonita do Jimmy Garoppolo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Parece que eu fecho os olhos, eu abro, eu vejo o tape e eu falo, cara, é igualzinho o Jimmy Garoppolo. E em meio a isso, o Kyle Shanahan tá chamando o jogo parecido com a época de Jimmy Garoppolo, o que é positivo. Mais passe no meio do campo, mais play action. O que me preocupa em relação ao estudo do Kyle Shanahan é o volume que o Christian McCaffrey está tendo. O volume tá bizarro e, pelo amor de Deus, não machuca McCaffrey, porque isso não é sustentável. Mas a boa notícia é que o Purcell está jogando bem, recebedor em seu 2º ano. E a boa notícia para você é que a gente tem uma parceria agora com a Esporte América. Seguinte, sempre algum vencedor, a gente vai ter um cupom de 15% de desconto até quinta-feira, 23h59. Eu vou fazer mais um vídeo de São Francisco nessa semana para falar sobre o time, mostrando o cupom. O cupom é simples. Você vai lá em esporteamerica.com.br, só em produtos dos 49ers você tem o cupom 49ers, 49ERS, e você tem 15% de desconto em produtos do San Francisco 49ers. Aproveita, vai até quinta-feira, não deixa para depois. Então, é a novidade do Vencedores e Perdedores deste ano, assista sempre até o final, porque um dos vencedores, o time do vencedor, vai ter um cupom de desconto para vocês. Certo? Agora, eu vou abrir uma exceção aqui. Normalmente, eu não coloco 2 vencedores do mesmo time. Mas eu vou ter que colocar desta vez. Aliás, eu estou gravando o Vencedores e Perdedores na terça de manhã, porque o Monday Night foi um grande jogo. Não vai acontecer semana que vem, porque os 2 Monday Nights são terríveis. Então eu vou gravar na segunda-feira e vai ter um vídeo só sobre o Monday Night para os membros. Primeiro, Jared Goff. É câmbio automático? Continua sendo câmbio automático. Pressionado 5 de 10, 5 jardas por passe. Não pressionado 15 de 18, 8 jardas por passe. Continua sendo câmbio automático. O Jared Goff com pocket limpo é um quarterback maravilhoso. O Jared Goff com pressão tem problemas. Gente, aceitem, é isso. Fato é que o Goff fez uma partida muito limpa e conseguiu um passe milimétrico. O melhor passe da partida
Foi a quarta descida contra os Ravens, foi a quarta descida o passe para o Amon-Ra St. Brown. O passe foi milimétrico, foi o melhor passe do jogo, na situação mais importante do jogo, e foi o passe que ganhou a partida. O jogo terrestre funcionou, que foi uma beleza. Eu poderia colocar o John Morton aqui também como um vencedor, ele que assumiu o cargo que era do Ben Johnson no ano passado. Detroit Lions jogando nessas últimas duas partidas contra os Bears e contra os Ravens, lembra o Detroit Lions do ano passado, que era chamado pelo Ben Johnson. Então, o coordenador ofensivo do time, que tinha trabalhado antes em Denver com o Sean Payton, nas últimas duas temporadas, 23 e 24, agora em Detroit faz um trabalho fantástico. Os Lions são candidatos ao Super Bowl? Sim. São favoritos? Acho que favorito talvez seja um pouco demais, porque a gente não sabe nem se Detroit vai ganhar a divisão. Não dá para cravar isso, embora, claro, seja um dos favoritos a ganhar a NFC Norte. Mas fato é que o Detroit Lions está jogando fino da bola. E o Aiden Hutchinson jogou muito ontem também. Foi fundamental na vitória para os Lions. E o meu outro vencedor é o Dan Campbell. Primeiro de tudo, os Lions fizeram um jogo limpo como um todo, sem turnovers. E turnover foi a diferença no último período em favor de Detroit e ônus para os Ravens em relação a isso. Nenhum sack em cima do Jared Goff. A linha ofensiva jogou também muito futebol americano contra um front que tem talento do Baltimore Ravens. A defesa de Baltimore foi a melhor contra a corrida no ano passado. E é uma grande unidade contra a corrida. Os running backs dos Lions, e muito por conta de criatividade nas chamadas, foram muito bem também. E o Dan Campbell tem que sair como vencedor porque ele perdeu os dois coordenadores. O Aaron Glenn para os Jets, o Ben Johnson para os Bears, substituiu os dois e os Lions continuam com a mesma cultura. Então, sim, é cedo, absolutamente cedo na temporada. Mas depois desses últimos dois jogos, Bears e Ravens, que não são adversários fraquíssimos, né? Os Bears mais fracos que os Ravens, obviamente, mas jogos duros em relação a um jogo divisional e um jogo contra um desafiante ao título, um time que eu consigo ver ainda indo ao Super Bowl mesmo com 1-2, fora de casa, no Monday Night Football, o Dan Campbell merece aplausos. Além de tudo, porque o Dan Campbell venceu essa partida sendo Dan Campbell, arriscando em quarta descida, sendo doido nesse aspecto. Existe uma identidade em Detroit, existe uma cultura em Detroit. E este é um vídeo completamente CNPJ, como você pode ver. E eu sou um vencedor também porque eu sou muito lindo e muito profissional. Porque não existe qualquer tipo de rivalidade ou viés, porque eu torço para os Bears, eu não posso elogiar os Lions, não posso elogiar os Packers e tudo mais. Eu sou muito lindo, eu sou muito, muito fofo. Eu ia falar que eu sou gostoso, mas eu não sou gostoso, não. Preciso ir mais na academia. E tá, quem sabe eu fico gostoso. É isso, né? Que vídeo xarope que eu fiz hoje. Hoje foi um vídeo bem xarope. Estou com minha pulseirinha da amizade ainda aqui. Gente, é isso. Vamos tocando a vida. Queria pedir desculpa para os membros, porque na última semana a gente teve menos vídeos para os membros. Foram 3 só. Só, né? Bom, não é uma quantidade pequena, mas menos que vocês estão acostumados, porque eu fiquei sem internet. Eu queria contar uma curiosidade para vocês. Queria agradecer você, membro do canal, porque você vai me permitir fazer um luxo aqui no Brasil, que é ter 2 operadoras de internet. Eu não vou falar quais, mas eu assinei outra, porque ela vira um backup. Assim, não é R$1.000 por mês, né? Mas graças a ter os membros, eu posso ter 2 operadoras de internet para, se uma cair, né, eu não vou ter problemas. Então, se a Thaís Araújo não tiver disponível aí a internet dela, a do Sérgio Pérez vai estar, né? Então, em meio a isso, queria agradecer vocês, membros, que financeiramente contribuem com esse canal e permitem ser possível ter 2 internets em casa. Aí, uma internet eu vou chamar de Jay e a outra, o Wi-Fi, vai ser o Cutler, né? Porque uma das 2 vai me deixar na mão, então, em algum momento, eu vou poder contar com a outra. Estou bebendo muito café. Denis, obrigado pela edição rápida que você fez. Tem mais documentário do Denis em breve. Minha mão é enorme, né? Às vezes eu me assusto com a minha mão, parece um tentáculo. Fizemos todo o estrago que podíamos. Um beijo carinhoso pra vocês. Não esqueça, você, torcedor de São Francisco, aproveitar o cupom na Esporte América. Eu volto com mais. Tem fato ou fake nesta semana. Exagero ou fato? Fui eu que inventei esse nome, como eu já falei, mas deixa pra trás, vamos seguir em frente. Vou fazer minha homenagem ao G1. Fato ou fake? A gente volta em algum momento dessa semana com esse vídeo e também com a prévia da rodada e etc, etc. Um beijo carinhoso. Eu sei que hoje tá mais xarope que o normal, mas tudo bem. Fui eu mesmo. Não quero agradar todo mundo. Tô nem aí pra isso. Não é concurso de popularidade. Não é Big Brother. Tchau. Um beijo. Obrigado por me aguentar. Eu sei que eu sou insuportável.